Aleluia, gente. Vamos entrar na palavra dessa noite. Quero convidá-los a estar orando pela palavra, né? Se for possível, feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero agradecer ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor, teu cuidado conosco, pela adoração que vivemos agora, Pai, pela experiência, a oportunidade também que temos de estar aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sabemos que tudo que temos e somos vem de Ti, e nós exaltamos o Teu santo nome por isso, Deus, o nome santo de Jesus Cristo. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, como nós cantamos aqui agora, Tu és bom, Senhor. Pai, eu declaro minha dependência do Senhor, peço a Tua ajuda para que esta palavra seja ministrada. Não me deixe, Pai, não deixe, Pai, nada de mim vir de encontro à igreja, Pai, mas que seja tudo de Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo, peço e dou liberdade ao Espírito Santo para assumir total controle do culto, das palavras, enfim, do que vai ser ministrado, e declaro o coração de cada pessoa aqui nessa casa essa noite um solo fértil onde essa semente cai, onde essa semente dá frutos, em nome santo de Jesus Cristo, Pai, que o Teu nome seja honrado e glorificado. Assim eu oro e te agradeço. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus, gente. Amém? Amém. Então tá bom, tudo bem. Lucas 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amados, este versículo ele estabelece o eixo de toda a vida cristã. Então, assim, eu quero ser um cristão. A primeira coisa que eu tenho que entender é que para ser um cristão, eu vou ter que aprender a negar-se a mim mesmo, negar-se a si mesmo. Então, a negar as minhas vontades, os meus desejos, né? E segui-lo. E aqui está o desafio. Este é o grande desafio, gente. Então, seguir a Cristo começa pela renúncia. Amém, queridos? A renúncia da própria vontade. É fácil? Não, de jeito nenhum. É complicadíssimo negar-se a si mesmo, renunciar à nossa vontade. Nós temos os nossos desejos, né? Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. No culto passado nós falamos até sobre isso, assim, que bom seria se nós tivéssemos tudo mapeadinho, tudo ali, né, desenhadinho, como que vai ser as coisas. Talvez fosse muito sem graça. Amém, queridos? Né? Não teria emoção. Quem gosta de uma vida com emoção? Quem gosta de uma vida com adrenalina? Né? Imagina aquela vida assim, cara, sem emoção, né? Sei lá, talvez para alguns faça sentido, para outros não, né, cara? Para mim não faria muito sentido, porque, cara, a minha vida é cheia de emoção. Sempre, né, tem uma coisa ou outra, sempre a gente está inserido em algo que exige da gente, né, uma renúncia, uma entrega, né, respira fundo, né, ou espera mais um pouquinho, dá mais um passo, volta um passo. É fácil dar passos para trás, gente? Voltar, ter que renunciar? Não, literalmente dar passo para trás é fácil, mas quando você está avançando, você está trabalhando e de repente você identifica que você precisa dar um passo para trás, isso é difícil, porque muitas vezes, cara, vem aquela mensagem na nossa cabeça: você errou, você é um fracassado, poxa, olha aí, ó, você não consegue fazer as coisas direito e tal, agora tem que voltar para corrigir, para acertar. Às vezes, cara, só uma estratégia de Deus, só uma estratégia de Deus para corrigir rotas, para realinhar. Quem já ouviu aquela mensagem da Waze, né? Redefinindo rota. Já ouviram essa mensagem? Sim, às vezes Deus está fazendo isso com a gente. O Espírito Santo está ali redefinindo a rota, nos direcionando para um lugar, né? Que não é nem sempre, gente, tipo assim, um lugar novo. Às vezes é o mesmo lugar, só de uma maneira diferente, uma rota diferente, né? Tipo, poxa, às vezes a gente quer sair daqui, vamos usar um exemplo aqui de Rio Branco do Sul. Eu quero sair daqui e ir lá no posto Tiririca, né? Tem várias maneiras de chegar nesse posto, sim ou não? Tem umas que são mais rápidas, outras nem tanto, umas que são melhores, outras nem tanto, mas vão levar ao caminho que a gente precisa estar. Mas voltando para a nossa palavra, cara, buscar a vontade de Cristo é saber renunciar à sua própria vontade. Esse é o tema da palavra dessa noite. Buscar a vontade de Cristo antes da minha vontade. E a
amados, hoje nós vivemos um tempo em que a vontade pessoal ela é exaltada. Muitas vezes você ouve assim, né, na internet principalmente, hoje tem, né, vídeos para tudo quanto é lado. O que importa é ser feliz. Queridos, quem não quer ser feliz aqui? Né? Todo mundo quer, todo mundo deseja. Poxa, eu quero ser feliz na minha casa, eu quero ser feliz no meu trabalho, eu quero ser feliz nos relacionamentos que eu tenho, né, cara? Mas essa felicidade não pode sobrepor a vontade de Deus. Ele não pode passar por cima daquilo que Deus tem para mim, na minha vida. Então, às vezes, queridos, a gente vai entender que, né, nós estamos renunciando à felicidade, mas nem sempre isso é uma verdade. Nós só estamos abrindo mão de uma vontade pessoal para viver uma vontade divina, a vontade de Deus. Então a cultura de hoje nos ensina que buscar a satisfação tem que ser imediato, a realização pessoal, a autonomia tem que ser total. E queridos, né, quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que o chamado de Jesus vai na contramão desse pensamento, né? Cara, quantas vezes, né, nós queremos que as coisas se solucionem assim, no estalar de dedos, né? Estamos com um problema, tem que resolver já, mas nem sempre se resolve imediatamente. Tem coisa, gente, que leva anos para se consertar, anos para se resolver, principalmente quando isso está relacionado, cara, ao emocional, né, ao espiritual, ao físico. Cara, é um processo árduo, difícil, sabe? Muitas vezes, assim, quem aqui já fez propostas de começo de ano, assim, esse ano eu vou comer, vou cuidar da minha alimentação, vou correr, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar da minha saúde, vou fazer coisa certinha, e no dia 2 já estava fazendo errado. Só eu? Eu já fiz várias vezes, né? Cara, eu não sei vocês, mas assim, eu tenho problema com doce. Problema, pudim de leite, então, meu Deus do céu, me derruba. Quem gosta de pudim de leite aqui? É bom, né, gente? Glória a Deus, né? Mas, cara, tem horas assim que eu precisei parar. De repente eu fui fazer um exame, deu tudo alterado, né? Tipo, quem já fez aqueles exames assim que eles te dão a idade que a pessoa, não é a tua idade, como que é o nome disso? Biopedância, né? Biopedância. Daí o exame diz lá assim, a tua idade, mas não é a tua idade, né, ali física, mas seria a tua idade, como que fala? É a idade do corpo. O teu corpo tem uma idade tal. Cara, de repente eu fui ver, eu tava com a idade de 75 anos, eu falei, ô louco, gente. Falei, caraca, Jesus amado. Não pelo problema de estar com 75 anos, mas, mano, eu tava com 46, né? Olha a diferença de 46 para 75. Por isso que eu tava sempre fadigado, cansado, né? Tipo, todo aquele cenário. Aí o que aconteceu? Vamos fazer, né, renúncia. E aqui que dói, gente. Renunciar dói, né? Abrir mão do que você gosta dói, né? Então, assim, poxa, geralmente, né, a gente gosta de comer algo assim, quando você tem que abrir mão daquilo ali, assim, cara, é difícil pra caramba, né? Agora, assim, se a gente olhar pro Evangelho, cara, o Evangelho exige a renúncia. Você vai precisar renunciar, você vai precisar abrir mão, você vai precisar, sabe, fazer escolhas, né? E às vezes essas escolhas vão na contramão daquilo que está sendo proposto pelo mundo, né? Por aquilo que as pessoas lhe oferecem. Então você vai na contramão do mundo, né? Cristo nunca convidou ninguém para apenas melhorar de vida, né? Cristo nunca falou assim, ei, vem cá melhorar de vida, né? A palavra que ele fala assim, né? Siga-me. Ele fala isso, siga-me. Claro que se você for para o Evangelho, você vai entender, cara, que estar na luz dissipa as trevas, amém, queridos? Então eu estar em Cristo, cara, as trevas elas se dissipam, então, ou seja, né, vai melhorar, porque se eu estou andando em trevas ou para Cristo, então eu estou debaixo da luz, e isso, cara, deixa mais claro as coisas para mim, né? Então seguir Cristo implica numa decisão profunda, renunciar ao governo da própria vida para que Ele governe. E amados, essa parte é muito difícil. A verdadeira pergunta do discipulado não é o que eu quero para a minha vida. A gente faz essa pergunta, né? O que eu quero para a minha vida. Mas, quando nós estamos falando de ser discipulado por Cristo, eu preciso fazer a pergunta, o que Cristo quer fazer através da minha vida? Já pararam para perguntar isso, gente? É diferente.
chegar para Deus assim: Senhor, isso é o que eu quero. Quem já fez isso? Eu já fiz várias vezes. Chegar para Deus, vou orar e falar: Pai, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. E assim, está errado, gente, fazer isso? Não está errado. Mas assim, é bom eu perguntar para Deus: Senhor, essa é a minha vontade, mas qual é a sua vontade? Quando eu faço isso, eu vou entender se a minha vontade está alinhada à vontade do Senhor, à vontade de Deus. E aí, cara, que eu posso fazer escolhas, tomar decisões em agradar a Deus ou não agradá-lo, ou viver a vontade de Deus ou não viver. Buscar a vontade de Cristo antes da própria não é perda, gente, é alinhamento. Quando eu busco a vontade dele antes da minha, eu estou me alinhando aos planos do céu para a minha vida. Eu estou me alinhando aos planos de Deus para a minha casa, para a minha família. Não é anular a sua identidade, é o caminho para o verdadeiro propósito. Às vezes a gente acha: não, se eu inserir isso aqui, eu vou anular quem eu sou. Não, cara, você não precisa anular quem você é. Você só precisa se conectar ao propósito de Deus para a sua vida. E para isso, eu vou ter que dar passos, às vezes, para trás. Vou ter que abrir mão, vou ter que renunciar, vou ter que tomar decisões que vai na contramão do que a maioria tomaria. Então assim, gente, existe uma tensão entre vontade humana e vontade divina. Amém? Vamos lá. Vontade humana e vontade divina. E a Escritura, ela revela que existe um conflito. Então tem uma luta entre a vontade humana e a vontade divina. E isso está dentro do coração do homem. Uma batalha dentro do coração do homem. Gálatas 5, versículo 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes dois opõem-se um ao outro. Ou seja, o Espírito, a vontade do Espírito nunca estará de acordo com a vontade da carne. E o contrário é verdadeiro também. O termo carne, queridos, não se limita a pecados visíveis, né? Porque quando a gente ouve essa palavra na Bíblia, né? Porque a carne cobiça, ou seja, as nossas vontades, os nossos pecados, os nossos desejos humanos, nem sempre é algo visível, gente, mas representa a natureza humana. O homem, queridos, ele tem por natureza, né, pecado. Ele nasceu já no pecado. Então assim, queridos, ele não se limita àquilo que a gente vê, mas pela natureza do homem, inclinada ao controle, ao orgulho, à autossuficiência. O homem, por natureza, ele é orgulhoso. Por natureza, queridos, ele é autossuficiente, né? Então assim, queridos, o Espírito, por sua vez, conduz o homem a uma dependência de Deus. A carne diz para ser independente, o Espírito diz para ser dependente. Então, portanto, buscar a vontade de Cristo não é algo automático, não é algo assim, aperta esse botão que funciona. Não é, gente, é uma escolha diária, consciente e espiritual. Então assim, quando a gente decide viver a vontade de Deus, não é só vir à igreja. Vir à igreja faz parte de uma cultura, faz parte de uma decisão, faz parte de um estilo de vida. Frequentar, vir, se relacionar, congregar, tudo isso faz parte de um estilo de vida. Mas amados, quando eu escolho andar, viver a vontade de Deus, queridos, é algo que eu preciso decidir, tomar decisões diárias, todos os dias. Eu costumo dizer para vocês, eu aceito Jesus Cristo todos os dias da minha vida, porque, queridos, se eu não faço isso, a tendência da carne é me levar para longe do Senhor, é me levar para longe do propósito de Deus na minha vida. Então eu preciso tomar decisões diárias, né? Vamos lá, gente, você, teve um passado, tem uma história, amém? Todos nós aqui temos histórias, e essas histórias, queridos, elas nos acompanham, né? Constantemente nós somos lembrados: você era isso, você era aquilo, você é aquele outro. E Satanás, ele sabe jogar muito bem com essas estratégias de usar o teu passado contra você, aonde ele pega e aponta assim: mas você, quem era você, né? Que tipo que você está aí agora querendo ser crente e tal. Então assim, queridos, isso vem na mente, e muitas vezes a gente acaba cedendo a esses pensamentos e acaba escolhendo coisas que a gente já escolheu atrás, né? Por situações que nós vivemos, enfim, essa história é comprida.
Mas a ideia aqui, gente, é entender que eu preciso ter consciência de que vou ter que tomar uma decisão todos os dias. Todos os dias eu vou ter que ter a atitude de escolher novamente por Deus. Não é só levantar a minha mão e entreguei minha vida a Jesus Cristo. Não é só descer as águas, eu fui batizado e confessei Jesus Cristo publicamente. Não é só isso. É uma escolha diária, todos os dias. Porque você vê tantas pessoas, queridos, que descem ao Senhor, descem nas águas do batismo, entregam suas vidas para Jesus Cristo, e de repente, cara, estão vivendo as mesmas histórias que viveram um dia antes de conhecer Cristo. Por quê? Porque provavelmente essas escolhas mudaram. Essas escolhas, elas deixaram de ser a favor do projeto de Deus para a sua vida e passaram a ser a favor, né, da vontade carnal, do desejo que eu tenho. Então é um processo diário, né? Isso a gente fala no NV, né? É só por hoje. Então, cara, é só por hoje eu escolho Deus de volta. E é um passo a cada dia. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu não consigo vencer a droga, não consigo vencer isso, não consigo vencer aquilo. Cara, tente trabalhar 1 hora. Eu aprendi isso e começou a fazer sentido para mim, porque assim eu não conseguia ficar 24 horas, mas de repente eu consegui ficar 1 hora. E daí eu comecei: e se você ficar mais 1 hora? E mais 1 hora? E mais 1 hora? Quando eu vi, essa 1 hora, mais 1 hora, mais 1 hora, virou 8 horas, de repente virou 24 horas, de repente virou 36 horas, e não é de repente, mas escolhas atrás de escolhas, foram fazendo que se tornarem 72, quando eu vi, cara, já estava 1 mês, já estava 2 meses, e agora, para a honra e glória do Senhor, cara, a gente já está indo, porque 15 anos, né, de sobriedade, 15 anos de sobriedade, gente. Então assim, cara, é algo que eu falo assim com muita alegria no meu coração, porque assim, eu me lembro que bem depois dessa época de carnaval, a gente vai entrar nesse período agora, foi a última derrocada, né, onde eu fui no fundo do poço, fui no lugar mais sinistro que eu poderia entrar, e cara, ali eu tomei uma decisão, e essa decisão ela se tornou contínua. Eu falei: não quero mais, não vou mais, não vou mais, não vou mais, e até hoje eu falo: não vou mais. Até hoje eu escolho por não estar mais. Até hoje eu escolho por não entrar aquilo dentro da minha casa. Até hoje eu escolho por fazer a vontade de Deus. Então, gente, são escolhas, né? E daí tem a parte espiritual disso. Cristo no Getsemane, né? No jardim do Getsemane, nós vemos ele enfrentando o momento mais intenso da sua missão. Cara, a Bíblia fala assim, Lucas 22, versículo 42, diz assim, coloca lá pra gente. Lucas 22, versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Cara, vamos lá, ele começa assim: Pai, se queres, ou então, ele já sabe que Deus pode fazer. Deus pode fazer, amém, queridos? Deus pode mudar qualquer realidade, Deus pode parar, né, o mar, o povo passa, o Jordão, o povo atravessa, enfim, queridos, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas ele começa: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então a gente encontra uma verdade muito profunda aqui, queridos. Jesus, ele não nega a dor, ele não fala que não está sentindo dor, que não está, sabe, né, ali aflito, angustiado. Não, queridos, ele entende que o processo é verdadeiro e que ele precisa se submeter à vontade de Deus. Então ele não está dizendo assim: cara, Pai, não vou conseguir passar, tira de mim isso aqui. Não, ele fala: Pai, se o Senhor quiser, tira de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Cálice, gente, o que representa cálice nesse contexto? É aquele negocinho que a gente toma, sim, é aquele negocinho que a gente põe ali o suco e tal, aquilo ali é um cálice, mas o cálice que ele está se referindo no contexto, né, neste contexto da palavra aqui, ele simboliza sofrimento, ele simboliza juízo, ele simboliza entrega total. Então, ao escolher a vontade do Pai, Cristo demonstra que a obediência não nasce da ausência de luta. Então, queridos, obedecer a Cristo não é ausência de luta, você vai ter que lutar. Para obedecer, para fazer a vontade de Deus, para você estar debaixo daquilo que Deus tem para você, você vai ter que lutar. Você vai ter momentos de dor, momentos de angústia, momentos de aflição, mas isso também requer, queridos, ele está demonstrando aqui, sabe, que é a confiança
naquilo que Deus prometeu, que Deus vai fazer. Sabe, então eu estou confiando, Pai, está doendo, mas eu confio no processo. Eu confio. Vamos lá, gente, quem já foi no médico aqui? Quem já foi ao médico? Quem chegou com muita dor no médico? Né? E de repente o médico falou para mim assim, para você, para mim, sei lá, né? Olha, você vai tomar uma injeção. Você olha o tamanho da agulha, desse tamanho, né? Cara, dá uns calafrios ali, não dá? Sim ou não? Sim. E você vai fazer o quê? Você acredita que aquela picada, aquele líquido que vai entrar no teu braço ali, seja lá onde está sendo aplicado, vai te trazer o quê? A cura, sim ou não? Vai melhorar. Deixou de ter dor, gente, sim ou não? Não, você sentiu dor, mas você acreditou no que o médico falou. O médico disse para você: toma essa injeção aqui que vai funcionar. E você acreditou. E você vai lá, toma a injeçãozinha, dali um pouco você fala: nossa, não é que estava certo. Então, queridos, quando eu resolvo seguir a Cristo, eu não estou dizendo que não vai haver lutas, não vai haver desafios, não vai haver problemas. Eu estou dizendo que eu confio no processo. Eu confio naquele que me designou aquela caminhada, aquele processo. Eu sei que Ele está comigo. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem pode dar um amém bem forte? Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, queridos, esse texto aqui, ele nos ensina que buscar a vontade divina não significa ausência de sofrimento, mas fidelidade, mesmo quando a vontade de Deus atravessa a nossa dor. Então, cara, tem momentos, cara, que vai ser difícil. Tem momentos, né, que você vai chorar e a mãe não vai ver, né? Não tem para onde correr, não tem para onde apelar. Você só tem uma opção: orar e adorar. A gente falou aqui no começo, né, cara? Tipo, uma chave. Você pode levar essa chave ali. Tá difícil, né? Tá doendo, adore. Adore. Clame. Peça para Deus: Senhor, tá difícil, mas eu te adoro. Dobra teu joelho, começa a orar e começa a declarar, sabe? Gênesis 22, gente. Deus pede algo que desafia toda a lógica humana, né? Vamos lá. Deixa eu ir direto para o versículo. Versículo 2, coloca lá 22, 2. Acrescentou Deus: toma teu, bem forte, toma quem? Teu único, pausa. Vamos lá, né, gente? Toma teu filho, teu único filho. Pega ele aí, né? E daí o que ele continua lá? Isaac, a quem amas. Ele não está pegando qualquer pessoa, gente. Ele não está falando de qualquer pessoa. Ele está falando de Isaac, o único filho, né, de Abraão. E vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Cara, preste atenção nesse comando de Deus. Preste atenção. Vamos lá, se Deus pede teu filho, como que seria? Ah, não vai rolar. Não vai dar não. Pede outra coisa, né? Pede sei lá, pede meu irmão. Minha irmã. Mas meu filho não. Cara, pense o desafio para este homem. Pense o desafio, queridos, que é você crer que Deus irá prover, que Deus dará uma solução, que Deus fará algo acontecer. Poxa, a gente conhece essa história. Este homem esperou anos para poder ser pai. E no momento que ele foi pai, né? Aí de repente Deus chega assim: ó, me dá teu filho. Cara. E a gente vê que Abraão questionando. Se você ler a Bíblia, ele não questiona. Ô Deus, como assim? Fala sério, pô, qual que é? Não está escrito, não fala isso. A gente não sabe o que ele pensou, né? A Bíblia não está falando aqui, mas a Bíblia nos fala que ele obedeceu. A Bíblia não diz que ele vamos negociar, dou meu servo. Não, 10 servos então, 100 servos. Não. A Bíblia não fala,
que ele exigiu explicações. Ô pai, mas por que isso? Ô louco, tô aí firmão, servindo, tô aqui na tua casa, fazendo as coisas e tal, e de repente o Senhor quer que eu sacrifique meu filho? Fala sério. O que ele faz, gente? O que Abraão faz? Ele obedece. Ele obedece. Então Cristo, ele fala, siga-me. Quando nós queremos seguir Cristo, nós precisamos entender o que Abraão fez. Ele não pediu explicações, ele não negociou, ele não questionou, ele só obedeceu. Esse é o desafio que eu e você enfrentamos todos os dias. Deus não queria o sacrifício de Isaac. Ei, Deus não quer que você sacrifique Isaac, mas Ele deseja a revelação de quem ocupa o centro do coração, neste caso de Abraão, mas pode estar relacionado a você, o que está ocupando o centro do teu coração. Porque, queridos, se o centro do teu coração está sendo ocupado por outra coisa que não seja Deus, é possível sim, você tem que colocar Isaac diante do altar. Isso pode te custar, pode trazer dor, sofrimento, questionamento, desespero, fuga, né? Porque geralmente quando a gente não entende a mensagem de Deus, a gente não entende a proposta de Deus, o que nós costumamos fazer, gente? Fugir. A gente foge de Deus, a gente corre de Deus, a gente não obedece, a gente vai na contramão. Então, amados, a prova não era sobre perder o filho, mas sobre quem estava governando, quem governava a promessa. Porque, amados, vamos lá, Isaac era uma promessa, sim ou não? Sim, era uma promessa de uma multidão, de uma descendência grande. Então, amados, quem está governando a promessa? Abraão ou Deus? Quem governa a promessa na sua vida? Você ou Deus? Quem está no controle da promessa? Essa é uma parte que a gente também tem que parar. Opa, espera aí, Deus, deixa eu refletir sobre isso, porque isso é forte. Isso é forte e pode me direcionar para o centro da vontade de Deus ou me tirar de lá. Pode fazer com que eu siga ou eu me afaste dele. Então, buscar a vontade de Cristo exige que Deus esteja acima dos meus sonhos, das minhas bênçãos e até daquilo que Ele mesmo me concedeu. Queridos, muitas vezes a gente fala assim, Deus me deu, mas o que o Deus me deu ocupou o lugar de Deus na minha vida. E isso precisa, cara, ser colocado diante de Deus. O apóstolo Paulo expressa de forma clara a essência da vida cristã. Quando ele fala em Gálatas 2, versículo 20, põe lá pra gente. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Por quem que ele se entregou, queridos? Por quem? Por mim, por você. Ele se deu em sacrifício por mim e por você. Então essa declaração revela, queridos, morte do ego e centralidade de Cristo. Paulo compreendeu que seguir Jesus não era um complemento à sua vida, era uma transformação total da sua identidade. Ah não, eu estou complementando agora, acrescentando algo no meu currículo, a partir de agora eu sou um cristão. Não, queridos, é uma transformação de identidade. Ser cristão é ter a identidade transformada, é eu ter a identidade do próprio Cristo e não mais a minha, é eu renunciar a quem eu sou para viver aquilo que Ele quer que eu seja. A expressão não mais eu aponta para uma renúncia da autonomia espiritual. Então eu não tenho mais controle da minha da autonomia que eu acho que deveria ter, espiritualmente falando. É quando eu pego e entrego de verdade, Senhor, não é só, né, os meus pensamentos, é a minha fala, é os meus ouvidos, é os meus olhos, é o meu espiritual, é o meu físico, é o natural, é o sobrenatural, enfim, é tudo. É fácil isso, gente? Não é. Mas esse é o nosso desafio. É isso que Deus busca de mim, é isso que Deus busca de você, é isso que Deus está trabalhando em mim e em você. Quando Jesus chama os discípulos, Ele não oferece segurança, Ele não oferece status, Ele não oferece garantia.
o que ele diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, ele diz: vinde após mim. Ou seja, venha junto, vamos caminhar, vamos andar, né? E esse contexto aqui, querido, se você for ler ele, eles deixaram redes, deixaram sustento, deixaram a estabilidade para viver. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Coloca no versículo 18 lá para a gente, fazendo um favor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Ou seja, era o trabalho deles, ou seja, era aquilo que eles estavam fazendo, era o dia a dia deles, era a vida deles. E Deus chega para eles e fala assim: ei, vinde após mim, siga-me, e eu te farei pescador de homens. Cara, quando a gente vai estudar essa parte só do pescador de homens, cara, você tem uma revelação que daria umas 3, 4 palavras. Mas é algo, resumindo, cara, eu vou te dar tudo o que você precisa, mas você vai viver um propósito. Resumindo, é isso. Você vai viver um propósito. Tudo que você precisa você vai encontrar aqui. Isso, cara, é maravilhoso. O chamado de Cristo sempre envolve abandono de algo para assumir um propósito maior. A gente sempre vai estar abrindo mão de algo para viver um projeto maior. Quem busca a vontade de Cristo precisa entender que seguir Jesus custa tudo. Amém, queridos? Amém, de verdade? Mas vale tudo. Quando a gente canta aquela música, vai valer a pena. Cara, a gente tem que declarar essa palavra, essa música não apenas assim como um cântico qualquer, como uma oração, uma declaração. É um decreto que eu estou falando sobre a minha vida. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu não conheço os seus caminhos, mas vai valer a pena. Eu não sei o que me espera ali na frente, mas vai valer a pena. Por quê? Porque eu acredito naquele que está me guiando. Eu acredito naquele que me chamou. Eu acredito naquele que me sustenta. Eu acredito naquele que tem tocado a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu acredito naquilo que Deus está fazendo. Amém, queridos? Eu creio, por isso eu coloco Ele num lugar de honra na minha vida. Eu coloco Ele num lugar, querido, de destaque na minha vida. Eu preciso destacá-lo. Eu preciso dizer que Ele é importante. Amados, muitos conflitos espirituais hoje não são falta de fé, mas é excesso de vontade própria. É quando a gente tem muita vontade diante de Deus e pouca vontade de Deus nas nossas vidas. Então eu preciso colocar diante de Deus, queridos, tudo aquilo que eu penso. Eu não posso, deixar de falar, não posso deixar de orar, não posso deixar de buscar, enfim, eu preciso colocar diante de Deus. Mas, amados, eu preciso orar também aquilo que Cristo falou: ei, faz a tua vontade, Senhor. Mostra o teu caminho, mostra aquilo que o Senhor deseja para mim. Então nós oramos pedindo direção para Deus, mas nós que decidimos o caminho. Senhor, dá uma direção, mas eu já tenho a minha decisão do caminho que eu vou seguir. E se eu quero direção de Deus, queridos, eu tenho que, em primeiro lugar, renunciar o caminho que eu estou indo. É quando eu paro e falo: Senhor, qual é a direção agora? Para onde eu vou? Nós pedimos bênçãos de Deus, mas nós não consultamos a vontade de Deus. A gente chega para Deus com uma listinha: Senhor, isso é tudo que eu quero, realiza os meus desejos, os meus sonhos. Mas a gente deveria de agir diferente, a gente devia perguntar para Deus: Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor preparou para mim? Quem eu sou? Quem o Senhor deseja que eu seja? É desafiador, sim ou não? Mas, queridos, eu quero viver a vontade do Senhor. Eu quero caminhar debaixo da vontade de Deus. Essas são algumas estratégias que nós podemos seguir, nós podemos fazer para que a gente possa viver este evangelho, para que a gente possa viver, queridos, a dependência de Cristo. Não é só falar, é fazer. Quando Jesus Cristo dizia: quem tem ouvidos, ouça. Se você for avaliar, analisar o que isso quer dizer, queridos, para o judeu, queridos, você só entendeu se você fez. Então não é só tipo, você ouviu? Para ele assim, você ouviu? Sim, estou executando. Então eu entendi a ponto que eu faço. Por isso que ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Então, queridos, pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo.
porque é muito fácil falar, Deus abençoa, Deus cuida, Deus está à frente. Quantas pessoas falam, Deus está no controle, mas Deus nunca assumiu esse controle? Cara, eu vejo isso demais, assim, as pessoas chegam para Deus e falam assim, o Senhor está no controle das coisas, se o Senhor está no barco, tudo funciona. Mas queridos, em qual barco o Senhor está? Ou melhor, você está no barco do Senhor? Porque Deus está no barco, queridos. A pergunta é, eu estou no barco com Ele? Então assim, é entregar, é confiar, é depender, é viver a vontade de Deus. Então, queridos, buscar a vontade de Cristo significa renunciar quando nós queremos controlar. Eu quero estar no controle, mas eu vou abrir mão do meu controle para entregar na mão de Deus. Vou deixar na sua mão, vou deixar aqui. Tem coisas, queridos, que você não vai conseguir mudar. Tem coisas que você não vai conseguir fazer. Às vezes, cara, eu e a Simone, a gente passou vários perrengues nas nossas vidas, um tentando mudar o outro. Eu queria porque queria mudar a Simone queria porque queria mudar a mim, né? E a gente travava uma guerra, cara, era uma luta, né? Difícil, né? E sempre tinha um ferido da história. Um dia era eu, outro dia era ela, mas sempre alguém estava se ferindo. Um dia, sabe o que a gente fez? Senhor, essa é a mulher de Deus para minha vida. E ela fez a mesma coisa. Senhor, este é o homem de Deus para minha vida. Conserto o que tem que consertar, alinho o que tem que ser alinhado, mas começa por mim. Quando eu disse para Deus, Senhor, começa por mim, cara, eu deixei de viver muitos problemas com a minha esposa, porque eu queria que ela fizesse, ela mudasse, ela agisse e tal. Aí eu falei para Deus, não, Pai, muda a minha maneira de agir em relação a isso, a minha maneira de trabalhar com isso, a minha maneira de tratar disso. Então aqui fica um segredinho, gente, para que vocês possam suportar anos aí de um relacionamento. Cara, vai ter que ter renúncia, vai ter que abrir mão, não tem como te impor, não tem que ser a minha vontade, não funciona assim, queridos. Vocês vão brigar, vocês vão ter problemas, e a mesma coisa quando a gente se relaciona com Deus. Abra mão do controle para que Deus assuma o controle, você vai ver como que funciona diferente. E isso não quer dizer que anula os processos de dores. Vai existir, você vai ter luta, você vai enfrentar batalhas, vai ter dificuldades, mas, cara, isso faz parte de um processo. Amém, irmãos? Faz parte de um processo onde eu estou caminhando, eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo, eu estou amadurecendo. Cara, é uma caminhada. Eu me lembro quando eu conheci ela com 18 anos. Você lembra disso, amor? Nossa. Cara, a gente vai fazer 50. Mano, é uma história. É uma história, é uma vida. Né, amor? 18 anos eu conheci ela, a gente ali, todo jovenzinho, eu daquele jeito, bem vida louca, né? Virado no que é aquilo. E ela se aproximou, gostou, quis ficar e tal, e a gente foi caminhando, né, cara? Passamos por altos perrengues, altos problemas, porque nós queríamos assumir o controle de tudo, tanto eu quanto ela, queríamos estar no controle. Eu assumo, eu faço, eu isso, aquilo, mas nunca Deus estava neste relacionamento. O dia que a gente colocou Deus no nosso relacionamento, gente, cara, as coisas começaram a mudar nas nossas vidas. Aí Deus começou, a apontar, sabe quando Deus chega pra você, né? Eu falava pra Deus assim, Senhor, por que a Simone? Por que a Simone? Por que a Simone? Por que a Simone? Aí sabe o que Deus fala? Para. É você. Você é o errado nessa história. Você que é o treta da história. Aí você vai sentando, Pai, perdoa, vai perdoando. Vai perdoando, vai. Mas Deus fez com ela também. Mas a gente resolveu entregar o controle do nosso casamento nas mãos do Senhor. A gente resolveu colocar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor. Então, queridos, quer viver a vontade de Deus? Coloca o controle nas mãos de Deus. Quer viver a vontade do Senhor na sua empresa, sei lá, na sua profissão, nos seus estudos, né, sei lá o que você faz na sua vida, gente. Coloca Deus dentro desse lugar. Traz Deus para dentro da sua casa. Traga Cristo para o teu dia a dia. Educação de filhos. Cara, que desafiador educar filho, ainda mais nos dias de hoje, né? Você fala, não, isso não pode, aquilo não, daí vai
para a escola, desconstrói aquilo que está sendo construído dentro de casa, né? Então, cara, tipo, é um desafio enorme. A gente tenta blindar pai e mãe. Cara, eu vou falar para vocês assim, cara, quanto antes vocês colocarem nas mãos de Deus, vai ser melhor para vocês. Porque a gente tenta blindar, a gente tenta colocar o filho dentro de uma bolha, dentro de um lugarzinho assim que você está cuidando, você está sempre no controle e tal. Sabe o que acontece? Quem quer saber? Filho cresce. Aqui que mora o perigo. Se você não ensinar teu filho a lutar, ele não vai saber lutar. Se você não ensinar o teu filho a dobrar o joelho, ele não vai saber orar. Se você não ensinar ele a ler, ele não vai ler. Ele vai passar horas fazendo outras coisas, mas não vai buscar a Deus, porque ele não aprendeu dentro de casa isso. Então, queridos, foca em colocar o teu filho diante de Deus. Mas isso, mas aquilo. Foca em colocar teu filho diante de Deus. Coloca na presença do Senhor, ensina ele, faça ele gostar da presença do Senhor. Investe tempo com ele para que ele aprenda a palavra de Deus. Investe tempo com ele para que ele aprenda a adorar o Senhor, para que ele aprenda a orar, para que ele queira vir à igreja. Hoje os nossos filhos não querem vir à igreja. Por quê? Porque nós mesmos acabamos criando isso dentro de casa, gente. Às vezes eles estão vendo a gente, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente age, o que a gente... Cara, eles absorvem tudo. E um dia isso vai vir contra nós. Mas você faz... Tá falando o quê? Aí a gente... Então aprenda a colocar nas mãos de Deus, a confiar em Deus, a acreditar que Deus está cuidando, que Deus vai fazer o melhor. Eu me lembro uma vez, cara, eu entrei com o Mateus assim, nos braços, desfalecido ali, assim, cara, malzão, tava assim, cara, sabe quando você entra assim, e daí o médico vem e me traz uma, o que é? O médico falou que ele tinha meningite. Entrei no hospital assim, o médico só olhou pra ele e falou que ele tinha meningite. Eu falei, caramba, o cara nem examinou e nada. Só que a mente da gente vai lá longe, processa aquilo ali, você fica desesperada, tal. Cara, o que eu fiz? Eu dobrei meu joelho ali naquele lugar, naquele ambiente ali, comecei a orar pela vida do meu filho, ele declarar que ele não tinha. De repente, cara, o Pia acorda e fala, ô pai, tô com fome. Aleluia, glória a Deus. Aí foi fazer o exame, não tinha nada, não era meningite, era só um mal-estar que deu ali, um momento ruim e tal, assim. Cara, imagine se você leva isso para casa, se você sai, às vezes você está ouvindo na internet diagnóstico, gente, às vezes você está recebendo mensagens assim por SMS, teu filho tem isso, você pega e assume aquilo ali como uma verdade da tua vida. Creia no Deus que você serve, acredita no Deus que você serve, que Ele está cuidando, e se tiver que passar por isso, Ele vai te dar o suporte que você precisa. Ele vai cuidar, Ele vai te amparar, vai te abraçar, vai te sustentar, vai fazer, vai guiar e vai direcionar tudo. Então, gente, Provérbios 3, versículo 5, põe na tela. Quem pode ler comigo lá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, você não sabe mais do que Deus, você não conhece mais do que Deus. Confia no Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração. A vontade de Deus não nos limita, ela nos protege, nos forma, nos posiciona. Quando nós confiamos no Senhor, queridos, nós aprendemos a viver a vontade de Deus. Nós aprendemos a se colocar neste lugar de dependência do Senhor. É um desenvolvimento, lembra que eu falei? É uma decisão diária, todos os dias. Senhor, eu confio. Mas aí de repente, cara, você está vivendo um momento difícil, faltou a grana, faltou a saúde, faltou o emocional, faltou o espiritual. Cara, decida por Deus, escolha por Deus. Não busque saciar a tua necessidade com as coisas que o mundo oferece, com as opções que você tem fora deste relacionamento com Deus. Busque saciá-lo em Deus. Poxa, tipo, tá difícil, passa mais tempo orando. Tá difícil, passa mais tempo meditando na palavra. Tá difícil, passa mais tempo adorando ao Senhor.
confia. Pô, fechou uma porta, o Deus que, cara, que abriu uma porta uma vez, abre de volta. Quem já foi abençoado por Deus aqui? Se Deus já te abençoou de novo, Ele te abençoa. Se Ele já te abençoou uma vez, Ele te abençoa de novo, amém, irmãos? Ele faz. Às vezes a gente diz, mas o mundo vai acabar por causa que se acontecer isso, poxa, o que vai ser da minha vida? Cara, confia. Deus está no controle, Deus vai fazer, Deus vai cuidar, Deus vai dar o resultado. O que você precisa, Deus tem. Amém, irmãos? Para a gente fechar, o louvor pode até vir para cá. Cara, esse é o chamado à rendição. O que nós estamos propondo aqui, cara, é eu me render a Deus. Buscar a vontade de Cristo antes da própria é o mais alto nível de fé. Senhor, esse é o meu desejo, mas qual é o teu? Eu queria que fosse assim, mas como que o Senhor deseja? Como que o Senhor desenhou esse cenário para mim? É confiar que Deus, queridos, vê além do agora. Ele conhece o fim antes do começo. O Senhor já conhece o fim da tua estrada. Ele só quer que você caminhe em direção ao propósito dele, a sua vida. A gente pode desviar esse rumo? Pode. Se você falar, não quero, cara, vai desviar, vai sair da rota que Deus tenha para você. Mas não é a vontade de Deus. Não é o que Deus deseja de você, que você saia daquilo que Ele planejou para você. Ele quer que você persevere, que você continue, que você, se coloque diante dEle, dobra teu joelho, entrega teu coração de verdade, abre teu coração e fala, Senhor, me ensina, me mostra. Como que eu tenho que fazer? Eu não sei fazer. A melhor parte, queridos, nessa história é quando a gente reconhece que a gente não sabe fazer. Quando você reconhece, queridos, que você não consegue, você não tem condições, você não tem força, não tem força para mudar. Aí Deus vem e opera, Deus vem e coloca as mãos dele, Deus fala para você, filho, era isso que eu estava esperando. Filha, é isso que eu estava esperando. Só estava esperando você erguer as suas mãos. E às vezes, gente, é só que Deus precisa de eu levantar minhas mãos, de um socorro. Pai, me ajuda. Pai, me guia. Pai, me direciona. Me conduz. Queridos, talvez hoje o Espírito Santo não esteja pedindo algo pequeno para você. Talvez hoje Deus esteja pedindo o governo da tua vida total. Até hoje você tem entregue parcelas, ou dado a Deus momentos no teu dia a dia, na tua semana. Mas que tal você entregar tudo, colocar tudo diante do Senhor e falar, Senhor, assuma o controle de tudo. Coloca diante do Senhor essa área, minha vida financeira, meus filhos, minha esposa, meu esposo. Coloca diante do Senhor, está aqui, ó. Não consigo mexer, não consigo mudar, não consigo alterar, não consigo fazer diferente, não consigo vencer essa luta, essa barreira, esse vício. Muitas vezes a gente está preso, cara, a vícios, a situações que escravizam a gente dia após dia. Você luta, quando você vê cai. Luta, quando você vê cai. Entrega a Deus, confia. Fala, Pai, está aqui, ó, estou colocando nas tuas mãos. Eu não consigo sozinho, não consigo sem o Senhor. Confia nele, gente. Confia que Ele vai fazer. Quando rendemos a nossa vontade a Cristo, nós não perdemos liberdade, gente. Não perdemos identidade, nós encontramos propósito. Lucas 9, versículo 24, diz assim, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, salva-la. E que hoje então seja um dia de decisão. Menos da nossa vontade, mais da vontade de Deus. Menos do que eu acho, mais do que Deus acha. Menos do que eu quero, mais do que Deus deseja, do que Deus quer.